Falar em beira do lago e esse calor, Sassá, cara, andar na rua aí de dia, principalmente agora de tarde, tem se tornado um grande desafio, né, Sá? Com toda certeza. Isso sem contar a umidade extremamente baixa. Para você ter uma ideia, ontem aqui no Distrito Federal, olha a temperatura que foi registrada, a mais alta do ano. Quem está de volta é a Ana Bianchini e ela vai contar pra gente se nós já podemos dizer que estamos enfrentando a maior seca histórica aqui do Distrito Federal, hein, Ana? Boa tarde. Podemos sim, viu, Sassá? Ótima tarde para você, Fred, a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço. O Distrito Federal bateu hoje mais um recorde. Dessa vez, o maior tempo sem chuva aqui no Distrito Federal. Antes, esse recorde era lá do ano de 1963, quando ficou 163 dias sem chuva, né? Ao todo, 163 dias, esse número a gente tinha ontem. Mas hoje não choveu conforme a previsão, então já são 164 dias sem chuva. O Distrito Federal acaba de bater um recorde histórico. Essa é oficialmente a maior seca registrada na história da capital do país. E eu sei que tem muita gente em casa que está curiosa agora, porque a dúvida que não quer calar é justamente quando que a chuva vai chegar aqui em Brasília. E para falar sobre isso, eu estou com a Márcia, que é meteorologista aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, porque tem muita gente em casa querendo só uma resposta, Márcia. A resposta dessa pergunta, quando que a chuva chega aqui? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Na próxima semana a gente tem uma condição de chuva, já deve ser uma chuva até um pouco mais generalizada e não isolada como a gente teve no último final de semana. E até por isso é até bom também deixar assim para todo mundo entender que aquela chuva, por que a gente continua contabilizando, né, os dias sem chuva apesar daquela chuva? Porque não choveu em nenhuma das estações meteorológicas da gente, a gente tem um critério que tem que ter esse registro e a chuva também foi muito fraca, né? Então por isso é que essa contagem continuou apesar daquela chuva fraca que ocorreu no último final de semana. Mas a partir de terça-feira da próxima semana, essa condição aumenta, né? A gente vai ter aí um aumento de umidade e a gente deve ter, então, essas chuvas a partir de terça-feira da próxima semana. Notícia boa, então, para o pessoal de casa, mas tem gente que está com medo das primeiras chuvas, né? Porque a gente sabe que elas podem chegar aí fazendo um estrago. Como é que é? Como é que vai ser essa questão aí? Realmente, ela vai chegar com força? O pessoal tem que se preparar? Essas primeiras chuvas são um pouco difíceis de serem previstas, né? Então, assim, a gente pede para que todo mundo acompanhe essas atualizações, mas há, sim, uma chance de na próxima semana a gente ter uma condição até de chuva mais forte, e aí pode vir acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas, né, que são os relâmpagos, os trovões. Então, a gente tem que ir acompanhando as previsões dos próximos dias, mas em alguns pontos ela pode, sim, vir um pouco mais forte. E pelo que vocês já estão acostumados a analisar aqui no Distrito Federal, deve chover agora, então, em outubro, e depois as chuvas continuam até o final do ano? Como é que vai ser? A gente deve ter essas primeiras chuvas e, a partir de novembro, a gente já deve ter aquelas chuvas mais contínuas, né? Com esse período chuvoso mais estabilizado aqui. Aí até a pergunta vai mudar, né? A partir de novembro, eu já até sei que a pergunta vai ser quando vai parar de chover. Mas, então, a partir de novembro, final de outubro, início de novembro, a gente já deve ter essas chuvas mais contínuas aqui no Distrito Federal. Perfeito, Márcia, muito obrigada. E só lembrando que ontem o Distrito Federal registrou o dia mais quente do ano, onde os termômetros marcaram 36,8 graus, mas não foi o dia mais quente da história do Distrito Federal. Esse foi registrado em 2020, 37,8 graus, ou seja, por 1 grau, a gente não bate 2 recordes de uma vez. Fred? Cara, e eu fiquei assim imaginando, se a gente pega os 36,8 graus e junta com aquele 7% de umidade que a gente já teve esse ano também, o trem tá feio pra nós, viu? Um abraço grande pra você, Aninha, e agradece o pessoal do IMET aí, sempre muito solícito, tá certo?